Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Monday. Hoje nós vamos falar do açougueiro prodígio e as casas de morte do século XIX. Olha só, hein? Então, vamos falar hoje sobre Robert Liston. Quem foi Robert Liston? Robert Liston foi considerado por muitos contemporâneos seus do século XIX como o cirurgião mais rápido da história, se não o mais rápido, um dos mais rápidos da história. Pois bem, o que Robert Liston fazia? Basicamente, ele realizava amputações e retirada de tumores. Simples, não? Ali no final do século XVIII e um pouco do início do século XIX, os médicos e os cirurgiões eram figuras distintas. Enquanto os médicos eles iam às universidades, eles estudavam física, química, fisiologia, né? Eles não colocavam muito a mão na massa. Os cirurgiões não, eles já não tinham um conhecimento que era o conhecimento formal, e muitos cirurgiões, final do século XVIII, eram analfabetos, e o conhecimento que eles apreendiam era um conhecimento que era passado de mestre para aprendiz. Ali na época de Robert Liston, a situação começa a mudar um pouco, de modo que começaram a surgir as primeiras escolinhas de cirurgiões, em que se exigia algum nível de escolaridade. Então, quando nós falamos de cirurgiões, é num contexto de homens também quase iletrados, né? Homens iletrados, trabalhadores braçais verdadeiramente. A única coisa que nós devemos ponderar aqui, meus amigos, é que no século XIX não havia anestesia. No século XIX não havia anestesia. Isso significa dizer que essas amputações eram procedimentos extremamente dolorosos, extremamente excruciantes, agonizantes, torturantes, se é que existe esse adjetivo. Isso significa dizer que muitas pessoas que precisavam de uma amputação, né, porque senão poderiam correr risco de morte, né, de perder a sua vida, preferiam não fazer este procedimento devido à dor que elas iriam passar. Muitas pessoas que tinham um tumor não queriam e não desejavam, escolhiam não passar por um procedimento cirúrgico devido à dor que iriam passar. Então, Robert Liston, ele trabalhava assim. Geralmente, as suas cirurgias, muitas cirurgias que ele realizava, eram feitas num anfiteatro. E ela atraía dezenas de pessoas. Ele já tinha um certo reconhecimento devido à sua rapidez, né? Robert Liston, ele tinha aproximadamente, segundo consta, 1,90 m. Imagina um cirurgião com uma faca enorme. Ele mesmo desenvolvia suas próprias facas, seus próprios utensílios, né, de cirurgia. Um camarada de 1,90 m que estava disposto a te amputar. Mas embora ele tivesse essa aparência, esse aspecto, essa estética mastodôntica, ele era muito paciente e compreensivo com seus pacientes, de modo que ele até remarcava as suas cirurgias para aqueles pacientes que estavam com medo, e é natural ter medo de fazer uma amputação no século XIX sem qualquer tipo de esterilização e anestesia. Robert Liston, como disse, foi um dos cirurgiões mais rápidos da história. Em uma das ocasiões ele disse assim: vejam, cronometrem agora. E ele realizou uma determinada amputação em 2 minutos e meio. O fato é que, devido à sua extrema rapidez, alguns acidentes aconteciam. Por exemplo, numa dessas ocasiões, Robert Liston, ele acabou cortando os testículos de seu paciente, né? E em outra ocasião ele acabou cortando 2 dedos da mão do assistente que segurava a perna que estava sendo amputada. Então ele tinha alguns deslizes, mas isso não tirava dele o sucesso nas suas cirurgias. Por quê? Porque
a cada 10 cirurgias de Robert Liston, somente acontecia uma morte. E você poderia dizer, mas é um índice extremamente alto, 10% das pessoas que passavam na mão desse camarada morriam. Só que a média na época era de cada 4 cirurgias, um camarada morria. Então, ele era extremamente eficaz, né, nos seus tempos. Estamos falando, meus amigos, do século XIX, um período em que os hospitais eles eram lugares extremamente insalubres, lugares fétidos, lugares com pouca, na verdade, lugares com nenhuma esterilização, lugares, enfim, que possibilitavam um nível de contaminação e infecção altíssimo. Vale lembrar que os procedimentos cirúrgicos que se realizavam em ambientes domésticos, o índice de morte era muito menor do que nas casas de morte, nos hospitais do século XIX. É desse contexto que nós estamos falando. E aqui, esse vídeo é um reforço de vídeos anteriores em que eu falei de Liston de Pasteur, eu falei sobre os casos de infecções em grávidas na ala B e na ala A. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada. E é um reforço sobre você contestar aquilo que é uma aberração nos dias de hoje e que é considerado como normal, né? Porque acaba sendo normal. As casas de morte era um contexto social europeu, olha só, europeu, que faz menos de 200 anos e que era considerado normal. Então, novamente, meus amigos, contestem a realidade pré-estabelecida com racionalidade, né? Nós temos questões emocionais, mas com racionalidade, não conteste por contestar, porque tem coisas que são boas. Conteste considerando que aquilo, talvez que você esteja observando, pode não ser o normal. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo e nós nos vemos no próximo. Um abraço e falou! Aí, sempre assim.